Olá pessoal, que coisa boa chegarmos nesse encerramento dessa última etapa, desse último vídeo. Que bom, foi uma jornada longa, né? Que coisa boa. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, porque ela vai contemplar um conteúdo que vai coroar, né, toda a área de recursos humanos, que é o ESG. Tá bom? Então pega seu caderno, a sua caneta e já anota aí. ESG. Fechado. Então, em algum momento você já ouviu essa palavra, né? Essa sigla: ambiental, social e governança, correto? Eu tenho certeza que você conhece alguém que está preocupado com o meio ambiente, que está preocupado com o social, as pessoas, e está preocupado também com a transparência, com a governança. Auricícero, mas o que tem a ver isso com o departamento pessoal, com a área de recursos humanos? Eu te falo tudo, tá? Tudo. ESG. Anotou aí? E de ambiental, S de social, G de governança. É claro que as letras, né, elas vêm do inglês, por isso que numa tradução nossa, ela não está de acordo com essa sequência aqui, tá? Mas traduzindo para o nosso bom português, significa, né, uma preocupação com o meio ambiente, uma preocupação com o meio social e uma preocupação com a governança. Quando tudo isso nasceu, né? Quando tudo isso surgiu, né? Qual foi a origem, né, desse pensamento ESG? Tá? É recente, né? Tem menos de 20 anos. Né? Tudo começou em 2004, né? Em uma publicação do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial. Tá? 2004. Então, tem menos de 20 anos. Então, agora que alcançou a maioridade, né? Foi a partir de uma provocação do secretário-geral da ONU a 50 CEOs de grandes instituições financeiras sobre como integrar fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais, que surgiu essa preocupação com o sustentável. Nós vivemos num planeta cujos recursos precisam ser preservados. E com o aumento da população e com a exploração desses recursos, fez-se necessário esse pensamento de sustentabilidade, um pensamento globalizado, onde não era somente um país que deveria preocupar-se, mas para toda uma comunidade que mora nesse lindo planeta chamado Terra. Olha que coisa boa. Então, vamos começar falando da letra E, né? De ambiental, environment, tá? Quer dizer o ambiental, que está muito próximo à água, ar e terra. Em português, né, como eu disse para vocês, essa letra E se transforma na letra A de ambiental. Esse pilar tem o objetivo de analisar qual é o grau de preocupação da empresa em reduzir as extremidades da sua operação e qual é o seu nível de comprometimento com as práticas de sustentabilidade empresarial. Olha só, qual é o seu nível de comprometimento com as práticas. Não adianta fazer um lindo discurso se na prática essa empresa não está preocupada com a água, com o ar e com a terra. É comum as empresas, né, da atualidade preocupar-se com a emissão, né, de carbono, preocupar-se com o consumo de plástico em excessividade, preocupar com a nascente dos nossos rios, né? E essa preocupação, ela é uma preocupação válida principalmente para aquelas pessoas que desejam investir e têm uma visão empreendedora. Todas as letras você vai observar que eu coloquei a palavra pessoas, pessoas, pessoas. Tá? A responsabilidade, né, por praticar esse comprometimento é das pessoas. E aí entra muito a área de recursos humanos. Quando eu falo ambiental, eu quero dizer a empresa está fazendo o quê
para reduzir seu impacto no meio ambiente? Quais as medidas que ela está tomando para incentivar uma agenda que seja positiva do ponto de vista ambiental? Essa preocupação com o meio ambiente dentro, né, dessas 3 letras, ela não está limitada somente às grandes organizações, né? Todas as empresas, independente do porte, elas devem estar preocupadas com o meio ambiente. Por quê, Auricícero? Porque a empresa, seja ela pequena, seja ela média, seja ela grande, ao precisar, por exemplo, né, de um empréstimo no banco, né? O Banco do Brasil ele está totalmente ligado à ESG. E outros bancos, né, comerciais também, tá? Outros bancos privados também. Ou seja, essa preocupação ela vai abranger todas as pessoas e todas as empresas. Nós devemos estar preocupados o tempo inteiro com o nosso ar, a nossa água e a nossa terra. Então a letra E já está claro que é o ambiental, a preocupação da empresa com o meio ambiente. A letra S, né, de social, né, a empresa, né, ela está comprometida com o engajamento das demandas apresentadas pela sociedade civil. Então, novamente aparece aqui a palavra pessoas. Aqui foca as ações do RH, tá? Como o RH, como as pessoas que trabalham nesse departamento, né, são responsáveis por propagar, por fazer acontecer as práticas, né, sociais. E aí eu até anotei aqui a palavra chamada diversidade. Quando eu me refiro à diversidade, eu estou abrangendo todos os aspectos, tá? Seja ele étnico, religioso, sexual e assim sucessivamente. Tá? Essa diversidade que as empresas devem estar engajadas e preocupadas vai muito além do simples, né, sexo, religião, cor. Tá? Vai inclusive na faixa etária das pessoas. Tá? Essa avaliação ocorre tanto pelo comprometimento interno, como, por exemplo, estimular uma maior diversidade cultural, étnica e racial no quadro de funcionários da empresa, como externamente, né, através de apoio a projetos sociais que façam parte de público, né, interesse, que façam parte do público de interesse, né, que nós chamamos de stakeholders dessas empresas. Então, o social ele não está preocupado apenas com o que ocorre dentro da organização, também está preocupado com o que ocorre fora da organização. É comum hoje as organizações, né, estarem preocupadas com a fome, com o frio, com as pessoas que moram em ambientes de risco. E essa preocupação ela não deve acontecer somente no final do ano, naquela época do Natal, que nós, né, principalmente das organizações, promovemos a captação de cesta, uma visita a um abrigo. Essas ações, pelo ESG, elas devem ocorrer todos os dias do ano. Essa responsabilidade social, ela não deve ocorrer somente no final do ano. Por isso, as políticas sociais, né, da empresa, elas devem abranger o ambiente interno, o ambiente externo durante todo esse percurso, tá ok? Por último, nós temos a sigla G de governança, tá? Governança quer dizer o quê? Transparência. Governança quer dizer o quê? Não ter corrupção. No pilar governança, as empresas são avaliadas pelo grau de comprometimento com a transparência dos seus dados fiscais, pelo nível de comprometimento com as práticas anticorrupção e práticas de enfrentamento corporativo ao racismo, sexismo e etarismo, que é a discriminação por idade. Olha só, essa prática, tá,
corporativa de enfrentamento ao racismo nesse cenário que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós saímos do rural e estamos no urbano. A parte de pessoas que a área de recursos humanos deve estar preocupada com a questão racial e desenvolver, numa aula passada que nós tivemos, ações que possam integrar esse grupo, essa diversidade de pensamento à empresa e a conscientização de todos os funcionários. Afinal, a gente vive no mesmo ambiente, a gente vive no mesmo planeta. O pilar governança é muito importante para os investidores que têm interesse em aportar capital em uma empresa, seja ele um investidor individual ou um grande fundo de investimento. Então, existe essa preocupação, correto? Com as empresas que adotam o ESG, quando vão fazer financiamentos. Quanto maior for a transparência de dados, né, que a empresa fornece para o potencial investidor, maiores serão as chances, né, de que o capital seja aportado pela empresa que você deseja captar esse recurso. Então, esse tripé, tá? Esse tripé de ambiental, social e governança, ele deve estar presente em todas as ações da empresa. Eu trouxe alguns exemplos onde nós vamos fazer algumas leituras, algumas reflexões de empresas brasileiras que já praticam o ESG, tá? A primeira delas que eu trouxe aí é a Natura. Auricícero, mas antes, fala pra gente o que é uma empresa ESG. Como saber se uma empresa é de fato comprometida com o ambiente, o social e a governança? Quais políticas, né, clareiam isso? Existem muitas formas de analisar qual é o comprometimento de uma empresa com as políticas ambientais, sociais e de governança, tá? Pelo fato destes pilares estarem cada vez mais sob análise de investidores nacionais e internacionais, a maioria das empresas de capital aberto reporta seus resultados a partir de relatórios de ESG ou de sustentabilidade nos seus sites de relações com investidores. Então, com a facilidade que nós temos hoje, né, com a transparência que nós temos hoje das redes sociais, é muito comum que as empresas disponibilizem os seus relatórios no site. Tá? Se você clicar aí no Google, buscar empresas que atuam de forma, né, comprometida com o ESG e colocar a palavrinha relatórios, vai aparecer e vai te direcionar aí para diversos links. E aí é importante que você faça, tá, essa conexão com esses links e descubra na prática como funciona. Nesse caso nosso, nós vamos trabalhar aqui o conhecer da Natura. Dentro do site, né, da Natura, que é o nosso exemplo, está disponível aí para todos vocês, existe o comprometimento com a vida e olha só, você clica aí, você vai observar um leque de informações que faz com que a Natura valide a sua prática, o compromisso com a evolução de forma sustentável, o compromisso com a evolução do carbono e o compromisso com a nossa querida Amazônia. Então, quando você clica aí no Veja Mais, existe aí uma série de informações e práticas que faz com que a gente valide a Natura como exemplo de ESG, tá? Tem aí os relatórios anuais e eu fiz questão de entrar aí principalmente nas premiações e reconhecimento, que são as políticas sociais internas da empresa. É uma empresa muito preocupada com o social. Inclusive, nos relatórios de gestão, há indicadores onde a preocupação onde o seu funcionário ou a sua revendedora ou revendedor estava há 12 meses atrás e onde está hoje. E uma projeção de como espera-se que esse funcionário, que esse prestador de serviço, que esse revendedor esteja daqui a 12 meses. Olha o grau de responsabilidade social dessa empresa. Por isso que os investidores cada vez mais estão presentes na Natura, tá?
Atualizações de sustentabilidade é um outro ícone que disponibiliza informações importantes sobre o ESG. Depois eu trouxe para vocês aí, olha, uma pergunta. Quem define se uma empresa atende a requisitos ESG? Normalmente, quando uma empresa, quer realizar um diagnóstico dos seus critérios de ESG, ela contrata uma empresa independente, terceirizada, para que possa realizar todo o processo de entendimento dos 3 pilares do ESG e qual é o seu grau de comprometimento em cada um dos pilares. Como exemplo, eu trouxe também aí a Ambev. E um relatório recente, tá? O relatório de 2022. Nesse relatório, a Ambev, ela traz informações sobre o ambiente, o social e a governança. O terceiro item que eu trago para vocês é uma provocação, tá? Por que vale a pena para uma empresa ser reconhecida como ESG, né? Cada vez mais, as empresas estão sendo convocadas a participar ativamente da aceleração de mudanças que são entendidas como necessárias em nossa sociedade. Olha só, se nos anos 60 não se preocupar com as externalidades que uma empresa causava ao meio ambiente era algo aceitável e comum, hoje, esses mesmos comportamentos não são mais aceitos pela sociedade, que sinaliza para um setor empresarial e exige que esse setor empresarial seja cada dia mais responsável pelo nosso ambiente, pelo nosso social e pela governança, que é a anticorrupção. Então, por que vale a pena ser uma empresa ESG? Daqui a pouco, grande parte da população, hoje você conhece pelo menos uma ou duas pessoas que consomem produtos sustentáveis, que está preocupado com a diversidade. Daqui a pouco esse número vai aumentar e está cada dia aumentando. Então, uma empresa responsável, tem grande chance de chegar nesse público de uma forma muito mais rápida e muito mais confiável. Então, a ideia do ESG é justamente essa, criar cada vez mais a conscientização de que a responsabilidade por cuidar desse planeta, a responsabilidade por cuidar do outro é de todos nós. E como estamos nesse cenário atual, é porque nós passamos por um momento de pandemia. No momento da pandemia, aí entre os anos de 2020 e 2021, a palavra, as palavras, as letras do ESG se tornaram muito mais presentes. Observou-se aí nesse cenário, nesse período, que as pessoas estavam muito preocupadas, muito mais preocupadas com o outro do que alguns anos atrás. Ou seja, quando nós usávamos aí a máscara, quando nós passávamos álcool em gel na mão, é uma atitude social, nós estamos protegendo aí as pessoas de adoecimentos que poderiam, acontecer a partir do não uso dessa máscara. Trouxe para vocês aí o exemplo da Nestlé. Olha só, a Nestlé é uma empresa altamente responsável a partir do ESG. Olha só, no site da Nestlé, nós observamos os seguintes cenários. Trabalhando na Nestlé, junte-se à comunidade Nestlé com propósito compartilhado. Olha a propaganda aí já do ESG, com propósito compartilhado. Junte-se à comunidade Nestlé com propósito compartilhado. Depois eles têm um programa para os jovens. Veja como construir uma carreira de sucesso na Nestlé e contribuir para o futuro. Clica aí no Saiba Mais e observem as políticas e práticas da Nestlé, para a área de desenvolvimento de pessoas e principalmente de formação de jovens.
Terceiro item, nós temos aí, ó, diversidade e inclusão. Descubra como almejamos criar um ambiente de trabalho onde todos se sintam parte e livre. Olha a Nestlé trabalhando o social, a diversidade em 3 itens. Depois tem outros cenários, tem outros ícones que faz com que essa empresa se torne referência na parte do ESG. Mas, Auricícero, qual é o papel do RH, então, na implantação do ESG? Olha só, o profissional de RH tem um papel importante para influenciar a implementação de boas práticas que propiciem uma postura sustentável, especialmente no que diz respeito à evolução e o fornecimento de uma cultura a partir de uma liderança consciente do seu papel nesse conceito. Então, a partir de uma liderança consciente no seu papel nesse conceito ambiental, social e de governança. Então, o RH tem papel importante. Qual que é o nosso papel? Influenciar as boas práticas, tá? Quais são os critérios para o RH colocar o ESG em prática, né? Para que o ESG se torne parte da cultura da empresa, é necessário que o RH utilize algumas ações, né? Como estratégia, acompanhamento, pessoal, cultura e parceria. Tá? Estratégia, treinar os colaboradores, revisar as políticas internas, contratar profissionais com perfil sustentável e recompensas para os colaboradores que adotarem as práticas ESG. Então, trouxe para vocês aí algumas estratégias, tá? Acompanhamento, né? Observar e analisar constantemente se as práticas de ESG estão sendo seguidas e gerando os efeitos esperados. Por isso, um bom planejamento estratégico, tá? Pessoal, que é o item de número 3, designar colaboradores que atuarão como embaixadores e promotores das práticas ESG na empresa. Então, é necessário que a gente forme uma equipe, forme um comitê para que essas pessoas sejam embaixadores e promotores das práticas ESG. No SESC, eu participava do projeto que nós chamávamos de ECOS. Esse projeto ele era sustentável e nacional, onde a gente evitava o uso excessivo de plástico, o consumo consciente do papel, tá? O copo, a sacola e diversos outros fatores. Funcionávamos, né, a nossa equipe como embaixadores, tá? E dava certo, e era maravilhoso. Cultura, né? Tanto no ambiente interno quanto no ambiente, né, externo, o RH ajudará a empresa a divulgar seu posicionamento socioambiental. Uma ferramenta valiosa para isso são as redes sociais da marca. Então, cultura, tanto o ambiente interno quanto externo, o RH ajudará a empresa a divulgar seu posicionamento socioambiental. E, finalmente, parcerias para fortalecer ainda mais o ESG. É interessante que a empresa firme parcerias com ONGs sociais e ambientais. Além disso, é importante realizar benchmarks com empresas que implantaram o ESG, ou seja, né, fazer uma conexão com empresas que já implantaram o ESG. Auricícero, mas como que eu vou entrar em contato com a Nestlé, com a Ambev, com a Natura, que são exemplos que você trouxe? Olha só, a leitura dos relatórios vai te ajudar a fazer com que você implante o ESG dentro da empresa que você está trabalhando. Finalizamos por aqui. Foi um prazer, foi uma honra dividir com vocês esse espaço de tempo que você dedicou, que vocês se dedicaram aos estudos. Um abraço e até uma próxima vez.